Olha, são muitos desafios, e, de fato a gente é maioria, né? Em tudo que você vai ver, a mulher está como maioria, né? Agora, a gente é minoria em termos de acesso, né? Uhum. E as Pode ser maioria, dificuldades... mas não é maioria nas posições decisórias, né? Exatamente, Que está exatamente. ganhando mais dinheiro. Exatamente. Certo. Agora, o legal disso é que as mulheres também têm se mobilizado muito mais para conseguir criar espaços onde a gente consiga colocar o nosso talento, a nossa voz, espaços de colaboração mútua têm surgido. Na arquitetura, em todas as profissões, acho que as mulheres elas estão avançando nesse sentido de cavar espaço, porque não adianta você esperar que te abram espaço. A gente está falando de privilégio. Privilégio é difícil. Eu brinco, falo que privilégio social é tipo entorpecente. A pessoa experimentou, ela não vai largar assim tão fácil. Né? Ninguém quer ficar sem, né? Exatamente. Né? Então, assim, os homens estão ali acomodados, eles são a bola da vez há muito tempo, né? Então, para eles recuarem disso é muito difícil. Então, a gente vai ter que fazer um certo esforço para avançar. Né? E aí, o resgate histórico é muito importante. Sim. Porque muitas vezes você pergunta para uma menina que está entrando na faculdade de arquitetura quais são... Eu, por exemplo, eu não tive referências femininas. Eu tinha Lina Bobardi, eu tinha Rosa Clias e eu tinha Zaha Hadid. Muito pouca. 3, né? 3, Quantos né? homens você não estudou Exatamente. na formação? Não né? passou Muitos. mulheres na minha formação, a não ser a Lina Bobardi, né? E a Rosa Clias en passant, e a Zaha também muito, assim, lá por cima e tal. E aí, quando você começa a pesquisar, você vê, tem um monte de mulher. Então, assim, eu tenho pegado, assim, puxado a orelha da turma, falado, olha, vamos colocar na história, vamos resgatar a história. Né? Se você não falar, ninguém vai lá pesquisar e colocar no centro do debate, porque a gente está falando de disputas de narrativa que, infelizmente, estão acontecendo. Então, eu tenho que referenciar uma Gabriela de Matos, eu tenho que referenciar uma Tainá de Paula, eu tenho que referenciar grandes nomes que vieram antes de mim. Né? Nesse meu livro eu trago várias referências, eu estou citando essas pessoas todas, Esther Carro, que faz um trabalho incrível. Né? A gente tem que falar do passado, mas a gente tem que reafirmar as que estão agora fazendo coisas muito importantes. Andrea Moassab, que é uma arquiteta amiga que dá aula na Unila de longa data, é a nossa função, o nosso instrumento de luta, colocar as mulheres nessa frente. E eu acho que a gente tem conseguido. Agora, eu acho que as arquitetas e urbanistas estão muito mais organizadas do que as outras profissionais. Eu vejo, assim, que tem uma luz sendo jogada em cima e a gente está conseguindo reverberar bastante. Eu vejo de uma maneira bem positiva. Muito legal. Pelo Arquitetas Negras, né, nós temos dados de remuneração, de desistência da profissão de arquitetas negras, que simplesmente 30% do nosso mapeamento desistiu de arquitetura porque 30%. Nunca conseguiu emprego. É muito alto, né? Muito alto, muito alto. Muito alto. E eu recebo mensagens assim que parecem absurdas e são absurdas, mas de arquitetas jovens que têm receio de ir numa entrevista com cabelo Black Power e não passar. Então, assim, tem coisas muito relacionadas ao racismo direto, né? Assim como barreiras. E o próprio Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele ainda não tem o dado, eu estou brigando por esse censo étnico-racial há muito tempo, desde que criei o projeto Arquitetas Negras, porque eles, enquanto conselho, têm condição de ter esses dados de quantos nós somos, né? Não temos. Mas eles têm alô, conselho, vamos liberar isso. Mas eles têm, por exemplo, um dado muito importante de um diagnóstico de gênero que foi feito alguns anos atrás, que mostra que arquitetas negras podem receber até 13 vezes menos do que arquitetos brancos. 13. Homens brancos. 13. 13, não é 1, 2, 3, 13. Que isso? E é isso cruzado com a questão da mulher negra na nossa sociedade, que na maioria das vezes é arrimo de família, que tem criança para cuidar, que se desloca da cidade, né, distâncias muito longas, etc. Então, fica praticamente impossível da pessoa trabalhar com arquitetura. Ela tem que querer muito. E outras profissões também, mas no nosso caso aqui da arquitetura. Então, a gente tem um grande caminho. Mas hoje a gente, como a Joyce falou, a gente está muito organizado. Nós temos arquitetas negras no Conselho, temos arquitetas negras no IAB, que é o Instituto de Arquitetura, temos arquitetas negras na sala de aula, fazendo mestrado, então a gente está mais articulada. Então isso é legal. Muito legal.